hoje, graças à internet, a gente consegue falar de Deus, falar da palavra através das redes sociais. Isso é maravilhoso. Então, se você pode assistir, assista. Ah, mas eu não consigo prestar atenção 100%. Não tem problema. O Deus é tão maravilhoso que mesmo que você assista a live, mas fazendo as suas coisas, o teu ouvido ele está ouvindo. E o teu subconsciente está guardando. E o teu espírito que habita dentro de você, ele também está absorvendo aquilo ali. Então o teu espírito está sendo aumentado, porque você está ouvindo com seus ouvidos, aquela palavra está entrando no seu coração, entrando na sua cabeça, e você está assimilando. Você pode pensar que talvez não, mas o teu espírito está fazendo com que você esteja assimilando aquilo ali. E quando você menos perceber, essa palavra ela vai fazer diferença na sua vida. Então, assista, mesmo que você esteja a caminho do trabalho, a caminho da faculdade, a caminho da escola, mesmo que você esteja a caminho do hospital, não sei. Mesmo que você esteja fazendo alguma coisa dentro de casa, assista. Coloque na live para assistir. Porque é melhor você... A paz seja contigo, irmã Ronilda. Paz seja contigo, Gerson. Bom dia, bom dia. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Assista, porque nós somos seres que a gente tem consciente, subconsciente e inconsciente. O nosso consciente é aquilo que a gente pensa de forma proposital, mas existem camadas que são mais profundas, que são camadas inconsciente e camadas subconsciente. São camadas que a gente não tem controle, que a gente não percebe. Mas é nessa camada que às vezes o nosso espírito fala. É nessa camada que às vezes estão as mazelas das nossas almas, as habilidades, as qualidades, aquilo que está mais profundo. E como que eu alimento essas camadas? Eu alimento através dos meus sentidos. Eu alimento através daquilo que eu vejo, eu alimento através daquilo que eu toco, eu alimento através daquilo que eu ouço. O que você tem ouvido? O que você tem olhado? O que você tem tocado? O que você tem falado? A palavra de Deus diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Só que para o nosso coração ficar cheio, a gente precisa se alimentar de coisas boas. A gente precisa ouvir coisas boas, a gente precisa ver coisas boas. A gente precisa tocar. A gente precisa agir de forma excelente. E aí a gente vai se alimentando, se alimentando e se alimentando. E ao se alimentar de coisas boas, independente se é pelo ouvir, se é pelo olhar, se é pelo cheirar, se é pelo tocar ou se é pelo falar, a gente vai se enriquecendo. E então, ouvir a palavra de Deus nada mais é do que ouvir algo que é bom, ouvir algo que é perfeito, ouvir algo que é agradável. Amém? Então, dito isso, feita essa introdução, eu queria que você que entrou nessa live agora fizesse a sua parte. Eu queria te pedir algo com muito carinho, algo com muito zelo, né, pela minha vida, pela sua vida. Compartilhe essa live. Compartilhe com seus contatos, compartilhe nos seus grupos, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu direct. Faça a sua parte. Amém? Paz seja contigo, Souza. Paz seja contigo, Isnael, Karina. Deus abençoe grandemente a vida de vocês que acabaram de entrar nessa live, amém? Vamos orar para iniciar? Pai, mais uma vez queremos te agradecer, queremos dizer, Pai, que somos gratos pela sua bondade, queremos dizer que somos gratos pelas suas misericórdias, queremos dizer, Deus, que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado, Pai, pelo seu amor, obrigado pelo teu carinho, obrigado, Pai, por termos a oportunidade de estarmos aqui neste lugar, de estarmos aqui, Pai, diante desse celular, diante da tua presença para falar e para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio, Pai, que agora tudo que vai ser falado não será do meu coração, não será da minha vontade, não será da minha consciência, mas será diretamente do teu trono. Eu creio, Pai, que palavras que serão lançadas aqui serão lançadas em terreno fértil, serão lançadas em corações que precisam ouvir aquilo que vai ser falado. Eu creio que palavras que serão faladas são palavras que virão diretamente do teu trono para o coração dessas pessoas. Eu creio, Pai, que talvez muitas pessoas acordaram querendo uma palavra, muitas pessoas acordaram querendo algo novo, querendo uma esperança, querendo uma resposta, Pai, e a resposta virá agora, pela manhã.
Ou melhor, a resposta começará a vir agora pela manhã, porque ela continuará vindo durante o dia, ela continuará vindo à tarde, ela continuará vindo à noite, ela continuará vindo e reverberando na vida, na casa, na família, no coração de cada um, Deus. As respostas virão. Você que acordou querendo uma resposta, você que acordou querendo o milagre já veio. Então simplesmente comece a agradecer. Agradeça a Deus pelo milagre, agradeça a Deus pela porta, agradeça a Deus pela cura, agradeça a Deus pela transformação, agradeça a Deus por aquilo que Ele já está fazendo pela sua vida. Não peça mais por aquilo que você já pediu, simplesmente agradeça e creia. Porque a palavra de Deus diz, eu criei, por isso falei. Então você creu, você falou, você decretou, então agora tome posse. Tome posse. Tome posse da sua bênção, tome posse do teu milagre, tome posse da tua cura, tome posse da tua prosperidade, tome posse da tua riqueza, tome posse da tua bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se comporte como uma pessoa que não recebeu, porque você já recebeu, já é seu, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas as portas, por todas as bênçãos, por todas as curas. Obrigado, Pai, por todas as transformações. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Agora simplesmente só temos que te agradecer. Te agradecer por essa palavra, te agradecer por esse dia, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo e transbordando nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Amém? Vamos lá, vamos ver quem já entrou. Pai seja contigo, Andréia. Pai seja contigo, Tiago. Talvez ele esteja aí perto. Bom dia, bom dia. Amém? Vamos iniciar a nossa live. Bom dia, Valentes. Para quem eu já falei, com quem eu não falei ainda, bom dia. Deus abençoe o dia de vocês. Amém? Vamos falar sobre a justiça de Deus. Um tema bastante profundo, tema bastante complexo, só que em Deus é simples. Eu quero começar falando sobre os dois vazios existenciais, os dois vazios que existem, né? E todo ser humano carrega esses dois vazios. É a parte que mais me chamou a atenção nessa palavra de domingo, é justamente esse início, né? Que é, quais são esses vazios? É o vazio do tamanho de Deus e o vazio do tamanho da nossa vida. Eu vou explicar um por um, mas eu quero gastar um pouquinho desse tempo falando sobre o vazio do tamanho da nossa vida, porque o vazio do tamanho da nossa vida, ele está intimamente conectado com o vazio do tamanho de Deus. Como assim? O vazio do tamanho da nossa vida, ele diz respeito à missão, ele diz respeito ao propósito, ele diz respeito àquilo que Deus nos chamou. Pai seja contigo, irmã Evelyn. Deus abençoe seu dia, sua vida, sua família, em nome de Jesus, minha irmã. Eu já quero te falar, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração. Abra o seu coração nessa manhã, porque Deus, ele já está falando. Então esse vazio do tamanho da nossa vida, somente a missão e o propósito podem preencher. E por que ele está conectado com o vazio do tamanho de Deus? Porque a missão e o propósito só são dados por Deus. Somente Deus, ele pode te fazer enxergar o vazio do tamanho da sua vida. E às vezes eu já passei por isso. Houve um tempo na minha vida em que eu sentia algo diferente dentro do meu coração, eu sentia algo diferente na minha vida, eu não sabia explicar o que era um vazio existencial gigantesco. Era um vazio que eu não entendia o que era. Eu tinha uma noção, mas eu não queria aceitar o que era. E eu passei anos com esse vazio. Eu passei anos experimentando esse vazio do tamanho da minha vida. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o Espírito Santo de Deus, que habitava em mim, mas ele estava sufocado porque eu estava bem afastado. Mas ele habitava, ele estava aqui porque eu já tinha aceitado Jesus, só que eu estava afastado. O Espírito Santo, bem baixinho, ele falava, esse vazio só Deus pode preencher de novo. Esse vazio é a sua missão, esse vazio é o seu propósito, que eu te chamei e você deu as costas. Eu sabia que eu tinha uma posição no reino,
Eu sabia que Deus tinha um destino para mim. Só que por muito tempo eu dei as costas para isso. E aí por isso eu tinha esse vazio. Quantas e quantas vezes a gente vai para a igreja, a gente lê, a gente ora, só que mesmo assim a gente sente um vazio. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar a pensar em algo mais profundo. Eu quero te convidar a sair da sua caixinha. Porque você precisa ir para a igreja, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa meditar na palavra, sim. Só que você não pode fazer isso de forma automática. Você não pode fazer isso no piloto automático. Você não pode nem mesmo orar em línguas no piloto automático. Você precisa entronizar Deus em tudo aquilo que você faz, porque o vazio do tamanho de Deus, só Deus preenche. Só que como Deus preenche a vida de alguém que mesmo indo para a igreja, que mesmo lendo, que mesmo orando, que mesmo jejuando, ainda assim a pessoa sente que está vazia. Você precisa entronizar propositalmente Deus na sua vida, na sua rotina, nas suas ações, no seu dia a dia, nas suas respostas. Meu irmão, minha irmã, pare para pensar naquilo que você pensa, naquilo que você faz, naquilo que você age. Como que você tem feito diante das circunstâncias da vida? Como que você tem agido? Qual é a decisão que você tem tomado? Você pensa para agir, você coloca Deus nas suas ações, você entroniza Deus nas suas atitudes, ou você simplesmente faz no piloto automático? Quando você acorda dia de domingo para ir para a igreja, você simplesmente acorda, lava o teu rosto, se alimenta, toma o teu café, toma o teu banho, vai para a igreja, simplesmente vai? Ou você acorda, respira, para pensar, foge dessa correria absurda que é a rotina, que é o dia a dia, volta para a sua existência e pensa: hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou entronizar Jesus na minha adoração. Porque às vezes a gente fica nessa pressa de conquistar as coisas e a gente esquece de entronizar Deus em tudo que a gente faz. A gente esquece de desacelerar, e isso é tremendo. A gente só quer trabalhar, a gente se preocupa em dar uma boa educação para os nossos filhos, a gente trabalha, corre atrás do dinheiro, corre atrás do emprego, corre atrás da prosperidade, corre atrás de boas coisas, e a gente tá esse tempo todo acelerado, correndo, e às vezes correndo atrás do próprio rabo. E a gente não para respirar, a gente não para pensar, a gente não para analisar que Deus, Ele quer tomar conta das nossas vidas, que Deus, Ele quer dar um destino, que Deus, Ele quer dar uma missão, que Deus, Ele quer dar um propósito, que Deus, Ele quer agir. E o diabo sabe disso. E como ele sabe que a gente está num mundo onde a gente precisa dessas coisas, ele trabalha isso. E trabalha muito bem. E aí você fica pensando: mas eu faço e nada acontece. Eu oro e nada acontece. Eu busco e nada acontece. Por que será? Qual é a intenção do seu coração? O que você tem feito? Como você tem feito? Porque o como importa muito. Como? Eu brinco que às vezes, a gente está tão cansado que às vezes a gente cai no piloto automático até na oração. A gente vai orar para dormir, a gente ora, ao invés de orar: Senhor, abençoa a minha noite, a gente fala: Senhor, eu te abençoo. Por quê? A gente está com sono, está cansado, cai no piloto automático, todo mundo está propício a isso. E a gente faz aquela oração protocolar. A gente não para pensar no que a gente está fazendo. A gente não para pensar com quem a gente está falando. É muito perigoso, sim. Meu irmão, minha irmã está falando com Deus. Deus é o dono de tudo. Deus é tudo. Deus, ele não criou o amor, ele é o amor. Deus, ele não criou o poder, ele é o poder.
Deus, ele não criou a prosperidade, ele é a prosperidade. Deus, ele não criou a riqueza, ele é a riqueza. Deus não criou a paz, ele é a paz. Ele é e ele criou tudo. Ele é tudo, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo vem dele. E às vezes a gente esquece que a gente está diante de um Deus que não só pode nos dar tudo, mas como é tudo. Ele é tudo. E se ele é tudo e ele é tudo, você se coloca diante dele, você tem que prestar atenção nisso. Eu tenho uma visualização, uma viagem, que é a minha cabeça, né? A minha cabeça ela é muito viajante. E às vezes eu falo assim para minha esposa, a gente precisa ver a nossa vida como se fosse em terceira pessoa. É como se você saísse do seu corpo e olhasse aquilo que você está fazendo. É como se você vigiasse você mesmo. E aí quando você tem essa noção de que você precisa vigiar a você mesmo, você passa a pensar na sua vida e na sua rotina com muito mais cuidado. Isso está nos mínimos detalhes, meus irmãos. Quantos aqui são pais e mães? Acredito que a maioria. Às vezes, isso é tão real, né? A gente recebeu uma criação. Eu recebi uma criação raiz, né? Quem tem 30 a mais aqui recebeu uma criação bem raiz, né? A gente recebeu uma criação onde se a gente fizesse algo de errado, nossos pais só olhavam torto pra gente, a gente já entendia. E se a gente continuasse a fazer, era cintada, era varada, era chinelada. O negócio era mais sério. Às vezes a gente só levantava a sobrancelha assim, a gente tomava. Não tinha conversa, não tinha diálogo. Só que hoje a gente entende que nem tudo precisa ir por esse caminho. Porque a gente recebeu sabedoria, a gente recebeu inteligência, a gente entende, né, que a gente consegue resolver às vezes, na maioria das vezes, com uma conversa. Mesmo que seja numa conversa com um tom mais sério, mas a gente consegue resolver na conversa. E isso gera inúmeros benefícios para os nossos filhos. Um dia, né, essa semana, a minha filha, ela tem 2 anos. Ela não conseguia executar um movimento com um prato. O que ela fez? Uma criança de 2 anos não consegue verbalizar como um adulto. Então o que ela fez? Ela pegou a colher e jogou no chão. Aí, o meu instinto criacional de 20 anos atrás pensou o seguinte: eu vou pegar essa menina e eu vou bater nela. Eu vou dar umas palmadas nela. O meu instinto natural foi esse. O meu piloto automático foi esse. Eu vou dar uma palmada na mão dessa garota e ela não vai fazer mais isso. Só que aí, eu saí de mim, eu olhei a situação e eu pensei, cara, respira, calma, relaxa. Aí eu relaxei por alguns segundos, peguei a colher no chão, levei para ela e falei para ela assim: filha, não precisa fazer isso. Não precisa ficar nervosa com algo que você não consegue. Quando você não conseguir, peça ajuda. Aí ela olhou pra mim assim, ela tava chorando, né? E a reação natural dela, ela achou estranha. Por quê? Já teve outras situações que eu fiz isso. Que eu corrigi na palmada. A palmadinha na mão, a palmadinha no bumbum. E aí quando ela olhou pra mim, ela tomou um choque, ela parou de chorar na hora. E ela prestou atenção no que eu tava falando. Por quê? Foi contraintuitivo. Ela não estava acostumada com aquilo. E aí eu falei, ela prestou atenção e ela falou: quero ajuda. Ela pegou a colher, eu peguei a colher na verdade, comecei a dar na boca dela, depois eu peguei a mãozinha dela, né, coloquei para ela segurar, ela segurou e começou a comer e comeu de boa. E não jogou mais. E aí eu percebi que depois disso, né, amor, ela parou de jogar as coisas com a frequência que ela jogava. E todas as vezes que ela começa a chorar muito por algo, a gente começou a exercitar essa questão da conversa, mesmo que num tomzinho mais sério. E ela começou a entender. E aí eu quero trazer isso para você agora, numa realidade paterna de Deus. Você já pensou se Deus ele fosse te corrigir com uma palmada dele todas as vezes que você erra? Todas as vezes que você comete algo muito sério, que você comete algo grave? Você já pensou se o Deus que você serve fosse um Deus extremamente
punitivo. Onde você errou, ele te pune. Onde você errou, ele te bate. Onde você errou, ele tira algo de você. Deus não faz isso. Deus, ele corrige, mas ele corrige te conhecendo. Ele corrige te exortando. Ele corrige te aconselhando. Ele corrige com uma palavra. Ele corrige às vezes de forma leve, falando ao seu coração: você está errado, meu filho, minha filha. Não era para você ter feito isso. Era para você fazer isso, isso, isso. Você fez isso porque você está sentindo assim, assim, assim. Você fez isso porque o seu coração está assim, assim, assim. Porque o seu coração está triste, porque o seu coração está apressado, porque o seu coração está angustiado, porque o seu coração está ansioso. Deus, ele fala ao seu coração, quando ele quer te corrigir, ele fala ao seu coração. E quando ele não fala ao seu coração porque está cheio de escombros, está cheio de nevoeiro, está cheio de confusão, ele usa alguém para falar aquilo que você precisa ouvir. Mas nem sempre ele te bate. Nem sempre ele te corrige de forma veemente. Quase sempre Deus, ele vem como uma brisa e te corrige como uma brisa. E te corrige de forma suave. E aí a gente quer vir com mão de ferro. E a gente quer bater. Essa palavra está falando comigo, em primeiro lugar. Porque eu tenho essa característica. Essa característica forte, de ir para cima, de querer corrigir forte. E na maioria das vezes, Deus, ele quer vir com amor. Deus, ele quer vir com uma palavra de conforto, de consolação, de uma exortação mais leve, só que firme. Porque não é porque a exortação é leve que ela não vai deixar de ser firme. Eu posso ser firme nas minhas palavras, mas ao mesmo tempo ser leve. Porque tudo com Deus é leve e suave. E aí quando a gente imagina como Deus, ele faz conosco, a gente começa a pensar, a gente começa a agir de forma leve e suave. A gente começa a tratar os nossos filhos, os nossos irmãos, de forma leve e suave. A gente começa a olhar para a vida deles, a gente começa a olhar para o exemplo deles de uma forma diferente. Porque é assim que Deus faz com a gente. E aí a gente volta de novo para o vazio de Deus. E esse vazio de Deus só Ele pode preencher. E meu irmão, quando Ele preenche, Ele vem com amor. Quando Ele preenche, Ele vem com bálsamo. Ele vem com algo que é leve, que é suave. E tudo que o diabo quer fazer é nos colocar numa armadilha. O diabo quer nos colocar numa armadilha de religiosidade. Numa armadilha de certo e errado. Numa armadilha de condenação. Ele quer tirar a sua identidade de quem você é em Deus. Porque muito antes da fundação você já era. Existe o código fonte, existe algo que se chama fonte. E Deus, Ele é a nossa fonte e a gente veio da fonte. Só que tudo que o diabo quer, ele quer nos confundir com religiões. Ele quer nos confundir com coisas complexas, com certo e errado, para que a gente seja religioso, para que a gente perca a nossa essência, perca a nossa origem e de quem a gente é em Deus. Porque quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu não ligo para o que eu tenho, mas eu ligo para o que eu sou. Eu não ligo para as coisas, mas eu ligo para o ser. E quando eu ligo para o ser, eu estou falando de coisas mais profundas, aí é outro nível de glória. Quando eu ligo para o ser, eu conquisto as coisas e nem percebo. Quando eu ligo para o ser, eu vou crescendo, eu vou evoluindo, eu vou de fé em fé, eu vou de glória em glória. E aí quando eu olho para trás, eu penso, meu Deus, como eu evoluí. Como eu evoluí em Deus, como eu cresci em Deus, porque eu não liguei para o ter, eu não liguei para as coisas, eu não liguei para a religião em si, eu não liguei para o pecado do que é certo e o que é errado.
Mas eu liguei simplesmente, Senhor, o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer para ter o Senhor entronizado no meu coração todos os dias? O que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para tomar as atitudes certas? O que eu preciso ser, o que eu preciso me transformar para tomar as decisões certas? E é muito forte porque Deus, ele não precisa ser alcançado. Deus, ele já é o nosso Pai desde a eternidade. E quando o diabo, ele coloca esse patamar de Deus em algo muito grande, algo muito inalcançável, né? Porque você precisa alcançar Deus, você precisa ser santo como ele é. Meu irmão, a gente tem que buscar a santificação sim, sem a qual ninguém verá a Deus. Só que o único que quis ser como Deus, ele foi expulso do paraíso. Nós ainda não temos o corpo glorificado, então entenda uma coisa, você precisa ter Deus em você. Você precisa ter Deus no seu coração, você precisa ter Deus nas suas atitudes, você precisa ter Deus na sua rotina, você precisa ter Deus nas suas decisões, você precisa ter Deus na sua mente, você precisa ter Deus na criação dos seus filhos, na decisão do seu trabalho. Você precisa ter Deus nas suas orações, nas orações em língua, nas orações normais, porque quando você tem Deus em você, você entende que ele não precisa ser algo alcançado como algo inalcançado. Você entende que Deus, ele já está estabelecido como Pai, e aí você consegue se enxergar como filho, como filha. Porque quando você entende o papel de Deus, entende o patamar de Deus, quando você respeita isso, você consegue ser preenchido como filha, como filho. Você consegue sentir que Deus, ele é seu pai, e a paternidade dele entra em você, e aí você não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Sabe qual é o mais interessante na paternidade? É que tudo que os nossos filhos fazem, eles fazem se inspirando na gente. A nossa filha, tudo que ela vai fazer, ela faz querendo a nossa aprovação. Ela faz olhando pra gente. Ela faz perguntando, pai, mãe, olha. Porque a paternidade é algo que está no nosso instinto. A paternidade de Deus, a maternidade, para quem é mãe, já é instintivo, é natural, porque a nossa essência vem de Deus, a nossa fonte vem de Deus. E o diabo, ele quer confundir isso na nossa cabeça. Ele quer fazer com que você se perca como filho e como filha, porque ele quer tirar a tua essência. Mas a essência não se tira. Ele pode gerar confusão, ele pode gerar distúrbios, mas a essência não se tira, porque ela é em você, ela está em você. Então, por mais que o diabo fale que você não merece, que você não é filho, que você não é filha, você é filho, você é filha, você tem um pai que está no teu coração, um pai que zela por você, um pai que cuida de você, um pai que cuida nos mínimos detalhes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aí a gente volta para o vazio do homem, que é o propósito. Você é chamado. Você é chamado. Você é chamada, Caliede. Você é chamada, pastora Calidiane. Você é chamada, Souza, Grace. Você é chamada, Calídia. Você é chamado, Cris, Ronilda. Você é chamada, Rose. Você é chamada, Andréia. Você é chamada, Cleia. Todos aqui foram chamados para cumprir o propósito de Deus. Outra coisa da paternidade que é tremendo. Geralmente os filhos, eles tendem a ser muito parecidos com o pai. Nas atitudes, com os pais, né? Nas atitudes, no jeito de falar, às vezes até a profissão que escolhe. Olha a nossa responsabilidade como pais. Eu quero te desafiar a olhar para o seu pai. O seu pai é Deus.
O seu pai é Deus, o seu irmão mais velho é Jesus. Então seja como seu pai. Seja como seu pai. Busque estar perto do seu pai. Busque entender aquilo que o seu pai quer para você, o que deixa o seu pai orgulhoso. Ele te deu uma missão, ele te deu um propósito que só você sabe o que é. Existem particularidades aqui para cada um aqui tem um jeito, tem uma personalidade, e a sua personalidade, o seu jeito conecta e casa diretamente com a sua missão e o seu propósito. Às vezes você fica questionando assim, poxa, mas eu queria ser como fulano é, eu queria falar como fulano fala, eu queria agir como fulano age. Meu irmão, Deus te deu uma personalidade, Deus te deu uma particularidade, Ele te fez assim, com esse DNA, com essa característica, com esse temperamento, para alguma coisa. Lógico que você está num processo de aperfeiçoamento, mas esse aperfeiçoamento está dentro e de acordo com o seu temperamento e com a sua personalidade. Seja você. Se aperfeiçoe, faça um exame do alto, sim, melhore aquilo que precisa ser melhorado. Peça para o Espírito Santo te tratar nas suas falhas e fraquezas, mas não dê as costas para a pessoa que Deus fez, que é você. Busque ser como Deus, busque ser como seu pai, busque estar próximo do seu papai, mas seja você. Não seja uma maquininha que repete coisas, que repete as pessoas, porque isso é muito perigoso. Porque dependendo de quem você se inspirar, dependendo da pessoa que você está andando, você pode repetir coisas erradas. Mas se inspire em Deus, se inspire em Jesus Cristo. Se inspire em pessoas que se inspiram em Jesus. Exatamente, irmã Evelyn. Às vezes você tem uma característica que é única, e é através daquela característica que Deus vai te usar, e aí você despreza, você acha que não tem valor. E existe uma canção muito antiga que fala, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, chega de ficar sofrendo angústia e dor, neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Então, meu irmão, você tem valor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então não despreze aquilo que Deus tem para a sua vida. Não despreze aquilo que você é. Não despreze. E na origem, em Deus, você já é. Você já é filho. Você já é filha. Você já é uma nova criatura. No processo de conversão, você já tem o Espírito. A sua alma, ela está num processo. Porque é a alma que é trabalhada, mas o Espírito Santo que habita em você, ele é perfeito. Então qual é o problema? Qual é a dificuldade que pode resistir a esse Espírito? Qual é a dificuldade que é impossível de resolver se o Espírito que habita em você, que é perfeito, ele intercede por você, ele te ajuda? E qual é o seu posicionamento? O que você precisa fazer? Tudo que você precisa fazer é, Espírito Santo, eis-me aqui, guie a minha vida, guie as minhas palavras, guie as minhas atitudes, guie os meus pensamentos, guie as minhas decisões, que eu não haja por mim mesmo, mas que eu venha tomar atitudes e ações que são aprovadas por ti. O Espírito Santo, que é Deus, ele está dentro de você, ele sabe o que é melhor para você. Só que às vezes a gente quer tomar atitude por si só, a gente quer tomar uma atitude da nossa cabeça. Meu irmão, não é assim que funciona. Quando você entende que existe um Espírito de Deus em você, você toma atitudes voltadas para Deus.
Às vezes vão ser atitudes que vão ser fáceis de ser tomadas. Mas às vezes serão atitudes que vai doer na sua carne. Porque a sua alma está num processo, a sua carne está num processo. No nosso espírito a gente nasceu de novo. A gente saiu da condição de pecador, a gente entrou na condição de filho, a gente foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, fomos feitos justiça de Deus, mas dia após dia a gente está num processo. A gente está num processo almático. Só que esse processo só consegue ser vencido quando você coloca Deus para agir na sua vida, diariamente. Diariamente, não é semanalmente, não é mensalmente, é diariamente. O dia de hoje passou, eu fiz todo o dever de casa, eu fiz tudo certinho, certo? Aí eu fui dormir, fiz a minha oração, fiz tudo certinho no dever de casa. Amanhã eu acordo, o que eu fiz ontem já era, já passou. É um novo dia, é um novo amanhecer. Tudo se fez novo, tudo se renovou. As misericórdias de Deus se renovaram, o amor de Deus se renovou. E a sua atitude também precisa se renovar. Não é porque passou o dia e você fez tudo certinho no dia anterior, que no próximo dia você tem bônus, não. Não é um jogo de videogame. A caminhada com Deus ela é diária. Porque eu posso ter feito tudo certo ontem, eu posso ter garantido todos os meus galardões no dia de ontem, mas se no dia de hoje eu fizer tudo errado, de que adianta? Então, é dia após dia. É dia após dia. É por isso que a palavra de Deus diz de fé em fé, de glória em glória. Não é de fé numa semana e de outra fé na outra semana, não. É de fé em fé porque é dia após dia. É dia após dia. Às vezes hora após hora. Porque às vezes o dia ele tá numa bênção, né? Às vezes, aparentemente, tudo está dando errado. E não existe coisa errada, existe aprendizado. Amém? Às vezes a gente toma uma atitude errada e a gente fala, meu Deus, está tudo dando errado. Meu irmão, é a gente que tomou a atitude errada. A gente que tomou a decisão errada. A gente que não ouviu o Espírito. E aí não adianta reclamar. Tomamos a atitude errada, tomamos as decisões erradas, pensamos de forma errada, falamos o que é errado, e aí a gente quer falar, Senhor, a prova está grande. Não é a prova, é a sua atitude que está errada. É a sua decisão que está errada. Como resolver isso? Como dar um jeito nisso? Isso aí, orar e vigiar todos os dias, porque de fato ele busca brechas. Todo dia, toda hora. Se bobear de hora em hora. Porque enquanto a gente estiver numa carne, a carne pecaminosa, a gente tende a fazer isso. Existia um termo no quartel, né, de um antigo líder meu, que ele falava assim, a carcaça do homem, ela é preguiçosa. Quanto mais conforto você dá para ela, quanto mais coisas preguiçosas e prazerosas você dá para ela, mais ela quer. E de fato isso é real. Quanto mais zona de conforto, quanto mais preguiça, quanto mais conforto humano eu dou, mais ela quer. E Deus ele nos chama para um confronto diário. Um confronto porque ele vai de encontro totalmente com a nossa carne. De encontro é diferente de ao encontro. De encontro é algo que vai contra. Ao encontro é algo que vai a favor, tá? Uma diferença aqui de português. Abre aspas, tá bom? Para os irmãos falarem da forma certa. De encontro é quando vai contra. Ao encontro é quando vai a favor. Então, às vezes Deus ele nos confronta. E isso vem de encontro à nossa natureza. E a gente tem que lutar contra isso. Mas lutar na nossa carne? Não. Lutar no Espírito. Lutar no Espírito. Tendo a certeza de que a gente já venceu. Porque, meu irmão, a vitória já foi decretada na cruz do Calvário. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Ele já morreu.
Ele já levou o pecado, ele já levou as dores, ele já levou as dificuldades, as transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados. Você é sarado, você é sarada, você é curado, você é curada. Você é justiça de Deus nessa terra. Você tem Deus em você. Você reflete a glória de Deus. Hoje nós vivemos uma nova realidade, uma nova aliança. Vivemos debaixo da graça. Vivemos debaixo do amor e às vezes parece que a gente quer voltar para o Antigo Testamento. Às vezes a gente se julga tanto que parece que a gente quer fazer o sacrifício do Antigo Testamento. Meu irmão, você já está curado, curada. Só pelo fato de você pensar que você pode dobrar os seus joelhos. Às vezes nem dobrar os joelhos, às vezes você está lavando sua louça. Eu faço muito isso, eu estou lavando louça, eu estou falando com Deus. Olha que privilégio maravilhoso. Eu vou no mercado, aqui perto de casa, eu boto meu fone e eu estou falando com Deus. É até engraçado isso, que eu boto o fone no volume máximo e aí durante o caminho eu vou falando em línguas, né? E aí quem já ouviu música no volume máximo sabe que quando você está falando, se você está ouvindo a sua voz é porque você está falando muito alto. E aí eu vou no meio do caminho falando em línguas, ouvindo a música ali, sendo ministrado por Deus, falando em línguas. E aí quando eu menos percebo, tem gente me olhando diferente. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Continuo falando, continuo orando. Hoje você tem livre acesso para poder fazer isso no local que você tiver. Tô aqui sentado do nada, de repente, vou começar a falar em línguas aqui. Vou começar a falar com Deus, porque você tem essa liberdade. Você tem essa liberdade. Você tem um pai que está contigo em todo momento. No momento que você falar, Senhor, quero te entronizar aqui nesse lugar. Deus já está ali, meu irmão. Senhor, estou para tomar uma decisão. Qual é a atitude que eu preciso tomar? Se você estiver conectado, o Espírito Santo vai falar. Ele vai falar às vezes no seu coração de forma audível, às vezes de forma suave, às vezes de forma sensível, mas ele vai falar. O que eu quero te dizer é que esse vazio que só Deus preenche, só Deus preenche. Só Ele pode entrar no seu coração, só Ele pode permanecer, entrar e fazer morada. E aí, no momento que Ele preenche, Ele te traz clareza sobre o vazio do homem, que é a sua missão e o seu propósito. Qual é a minha missão, o meu propósito? Você descobre isso diariamente. Só que você só descobre isso quando você deixa Deus entrar e fazer morada. Porque as coisas começam a clarear. Clarear. Você não fica mais confuso diante das suas atitudes e decisões. Você não fica mais confuso diante daquilo que você precisa fazer. Porque você tem Deus todos os dias. Você está preenchido, preenchida todos os dias. A confusão vai embora. Se você vive uma vida confusa é porque Deus ainda não está entronizado em todos os momentos do seu coração, da sua vida, da sua rotina. Meu irmão, eu não estou falando que é fácil, mas também não é impossível. Eu sei que é desafiador. Eu sei que é desafiador. Eu sei que é desafiador você às vezes voltar para si, chamar a existência, chamar Deus para tudo que você vai fazer. É um exercício diário. Você precisa se cutucar, se confrontar para fazer isso. Mas é um exercício que com o tempo vira um hábito. Eu admiro muito, para a glória de Deus, a pessoa do nosso apóstolo, porque ele é uma pessoa que atingiu isso. Você olha para ele e parece que o homem está o tempo todo concentrado no Espírito, sempre falando com Deus. E eu me espelho nisso. Uma vez a gente estava no carro, no Uber, aí eu falei, sem querer, eu soltei uma frase em línguas. A minha esposa olhou para mim assim, o que você falou? Eu nem me toquei. Eu falei em línguas. Porque isso é um hábito, é natural. Não consigo ler a palavra. Beleza, amém, comece com um versículo. Não consigo orar 1 hora. Beleza, comece com 10 minutos, comece com 1 minuto. Não consigo jejuar 24 horas. Tudo bem, comece com 6 horas. E aí vai aumentando gradativamente, porque, meu irmão, também não adianta, né? Às vezes você fala que não consegue fazer jejum,
Mas aí você quer ficar fazendo um jejum de 6 horas durante 40 anos da tua vida? Não dá. Então se desafie. Porque jejum é sacrifício. O que te custa? Qual é o sacrifício que você precisa executar? Deus, ele quer o seu sacrifício. Comece com um jejum de 6 horas, depois aumente para 8, depois aumente para 12. Quando você menos perceber, você vai estar fazendo um jejum de 3 dias. Ô glória! É assim que funciona. É assim que funciona. E sabe qual é o mais interessante da justiça de Deus? É que durante muito tempo eu pensei que as coisas que a gente desejava, as melhores coisas, né, tudo isso era para a eternidade. E aí é algo que é gradativo, preste atenção. Você preencheu o vazio de Deus. Você tem Deus no seu coração. Você preencheu o vazio da sua existência. Agora você entende a sua missão e o seu propósito. E aí você começa a perceber as coisas sendo clareadas na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que nós viveremos o melhor dessa terra. Você viverá o melhor dessa terra. Quando você faz o teu dever de casa, quando você obedece, quando você tem Deus em você, quando você tem Deus entronizado em você, quando você sabe por que você foi chamado, quando você cumpre o seu propósito e a sua missão, você começa a desfrutar de coisas que você nem imaginava. É como se Deus pegasse aquilo que iria demorar 20, 30 anos para acontecer e trouxesse para os dias atuais. Para a glória de Deus, a gente tem vivido coisas que, naturalmente falando, seria só para daqui 10, 15, 20 anos. Só que Deus, ele distorce tempo, porque a intensidade com constância, ela distorce tempo. Quando você é constante em Deus e quando você é intenso em Deus, o tempo das coisas boas é distorcido na sua vida. E você começa a desfrutar de coisas que você para pensar assim e fala: uau, meu Deus, o que é isso? O que é isso que eu estou vivendo? Eu não estou conseguindo entender, a minha cabeça está girando. Senhor, que coisa maravilhosa. Aí Deus vira para você e fala isso: meu filho, ainda não é nem sombra do que há de vir. Eu tenho muito mais. Simplesmente continue sendo constante, continue obedecendo, continue me entronizando, continue me adorando, continue se sacrificando, continue fazendo a sua parte, porque eu te farei viver ainda muito mais. Ainda muito mais, muito melhor. Você não tem noção do que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te tirar de um patamar de vergonha. Deus, ele quer te tirar de um patamar de humilhação. Deus, ele quer te tirar de um patamar de dívidas e te colocar num patamar de honra, num patamar de glória, num patamar de prosperidade, num patamar de cura, num patamar de transformação, num patamar de bênçãos, bênçãos sobre bênçãos, bênçãos atrás de bênçãos, glória atrás de glória. Deus, ele quer te tirar desse patamar de vergonha. Chega de passar vergonha. Chega de ser humilhado. Chega de ser humilhado. Você tem se colocado como um servo e uma serva humilde. Você tem feito a sua parte. Deus, ele está. E Deus, ele quer te restituir. Não só com aquilo que você perdeu, mas com algo novo. Com o novo de Deus. Porque tudo aquilo que você perdeu não se compara com o que está de vir. Por vir. Você não está vazio. Você tem Deus em você. Então não aceite qualquer coisa. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Meu irmão, eu não sei você, mas um rei tem uma vida de rei. Um sacerdote tem uma vida de sacerdote. Por que a gente aceita pouco? Por que a gente aceita pouco? Por que a gente aceita qualquer coisa? Um rei tem vida de rei, uma rainha tem vida de rainha, um leão e uma leoa, eles são reis. E eles têm vida de reis e rainhas. Eu vou viver e eu estou vivendo o melhor. Por que eu falo que eu vou viver? Porque o melhor que eu estou vivendo hoje não se compara com o melhor de amanhã.
Não se compara com o melhor do ano que vem. Não se compara com o melhor de daqui a 5 anos. Eu não tenho nem noção do que Deus vai fazer na minha vida, mas eu tenho certeza de uma coisa: é infinitamente mais poderoso do que o dia de hoje. E eu te desafio a ter esse pensamento. Às vezes terão dias que você irá acordar angustiado. Terão dias que você irá acordar de fato ansioso e preocupado. Mas eu quero te fazer um desafio. Quando você acordar assim, dá 3 tapas na sua cara assim, ó. E fala assim: carne, alma, aquieta. Aquieta. Porque quem manda aqui é o Espírito. Quem manda aqui é Deus. Então eu estou em paz. Eu estou em paz porque o meu Deus cuida de mim. E o meu Deus, ainda que os meus olhos naturais não vejam, ainda que eu naturalmente, humanamente falando, não veja, o meu Deus fará. O meu Deus está fazendo. O meu Deus já fez. Então eu agradeço. Respire fundo. Lave o seu rosto. Levante-se da sua cama. E vá viver um dia extraordinário. E vá viver um dia de promessas realizadas. Porque tudo que Deus quer é que você se posicione como um filho. Como um herdeiro, como uma herdeira. Então, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é herdeira. Deus, ele age e está em você. Deus, ele age na sua vida. Deus, ele cuida de você. Aquieta a sua alma, aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração, acalma o seu coração, porque Deus, ele está agindo. Deus, ele está agindo naquela papelada. Deus, ele está agindo naquele diagnóstico. Deus, ele está agindo naquela causa familiar. Aquele parente não vai se perder. Aquele parente não vai morrer. Deus, ele está cuidando de cada detalhe por causa de você. Por conta de Abraão, Deus, ele não matou Ló. Deus, ele não matou Ló. Por Abraão, Deus, ele protegeu Ló e sua família. Só quem ficou para trás foi a esposa, porque ela olhou para trás. E aí eu quero te desafiar, não olhe para trás. Não olhe para trás, porque as coisas passadas ficaram lá atrás. Olhe para frente, prossiga para frente, para o alto. Que seu alvo seja Cristo. Deus, ele está cuidando de você. Ele cuida de você, ele cuida dos detalhes, meu irmão. Ele cuida dos detalhes. No nome de Jesus, confie em Deus. Confie em Deus. Ah, tá difícil, eu sei que tá difícil. Eu sei que tá desafiador. Eu sei que tá demorando para vir a resposta. Eu sei que tá demorando para a promessa, aquela promessa. Sabe aquela promessa de prosperidade? Sabe aquela promessa de viagens? Sabe aquela promessa do exterior das nações? Eu sei que tá demorando. Sabe aquela promessa de cura, de saúde? Pode estar demorando, mas ela já está em processo. Ela já está acontecendo. Senhor, tire as escamas dos olhos dos seus filhos. Tire as escamas dos corações. Que eles possam ver. Assim como o profeta pediu para que o Senhor tirasse as escamas do servo. Para que ele pudesse ver a quantidade do exército do Deus vivo. Tire as escamas dos seus filhos para que eles possam ver os milhares e milhares de anjos, os milhares e milhares dos seus exércitos que estão ao nosso favor, para que eles possam ver o corpo, a saúde curada e sarada, para que eles possam ver as portas abertas, para que eles possam ver as oportunidades abertas, para que eles possam ver a esperança, para que eles possam ver o caminho. Retire as escamas. Eu peço que o Senhor venha mudar agora, nesse exato momento, a química do cérebro deles. Eu peço que o Senhor possa estabelecer uma trilha neural, espiritual nova agora. Eu consigo enxergar nesse exato momento neurônios fazendo conexões. Eu consigo ver brilhos e vários brilhos de neurônios novos, espirituais, pelos olhos da fé.
fazendo novas conexões, novas trilhas, trilhas de fé, trilhas de novos caminhos, caminhos no meio do deserto. Eu consigo ver agora, nesse exato momento, novas conexões, novos caminhos, novas portas, novas oportunidades, novas curas, novas transformações. Você vai enxergar a sua vida de um novo jeito. Você vai ter uma nova visão sobre a sua vida, sobre quem você é. Você vai começar a tomar novas atitudes. Você vai começar a tomar novas decisões. E você mesmo vai se espantar com você. Você vai olhar, eita, meu Deus, que atitude é essa? Que decisão é essa? Porque eu não era assim. É Deus. É Deus na sua vida, é Deus em você, é Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus te fazendo ser um novo gestor, uma nova gestora da sua própria vida. Eu vejo pessoas sendo promovidos a CEOs da própria vida. Eu vejo você tendo uma sabedoria e uma inteligência como nunca na tua vida. Eu vejo você tomando decisões de uma pessoa com uma sabedoria de 60 anos. Eu profetizo sabedoria, eu profetizo inteligência, eu profetizo novas decisões. Eu profetizo novas habilidades, ferramentas. Enquanto eu falo ferramentas, eu vejo como se fosse um martelo, um prego. Eu vejo como se fosse uma arruela. Eu vejo como se fosse uma engrenagem se movimentando de novo, uma engrenagem que estava enferrujada. Deus, Ele te dá novas ferramentas agora. Deus, Ele te dá novos presentes agora, porque você será uma pessoa habilidosa que tomará novas atitudes na sua vida. E você vai ver a diferença. Você vai ver os resultados. A vitória que não parecia clara, agora ela vai parecer. Ela vai parecer evidente. Então tome posse. Tome posse, só agradeça. Só agradeça, agradeça. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nova sabedoria. Obrigado pelas novas decisões. Obrigado porque eu sou uma nova pessoa. Obrigado, Pai, porque agora dos meus lábios só saem palavras inteligentes, palavras sábias, palavras edificantes. Os meus lábios só saem palavras abençoadoras. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque hoje se estabelece um marco na minha vida. Hoje uma página é virada. Hoje uma página é virada em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe o seu dia. Que de fato você possa ser renovado, preenchido por Deus, atualizado. Assim como o iPhone tem atualizações, que você possa ser atualizado todos os dias. Que todos os dias Deus... Meu Deus, eu não consigo parar de falar, bicho. Que todos os dias você possa ter uma nova versão, uma nova atualização. Que todos os dias você possa ter uma nova atualização. Que todos os dias a Gleice possa ser uma Gleice 3.0, Gleice 4.0, Ronilda 5.0, Andréia 6.0, Grace 7.0, Calidiane, pastora Calidiane 8.0, Cleia 10.0, todo dia, nova atualização, atualização. Você mesmo não vai se conhecer. Porque quando o Espírito, ele habita, ele te renova, ele te atualiza. E aí você vai sendo atualizado, você mesmo vai precisar se conhecer de novo. Vai ser tão grande a atualização, tão grande o renovo, tão grande o transbordar de Deus, que você vai olhar para você e vai falar, meu Deus, eu não me conheço mais. Espírito Santo, vai fazendo, vai agindo, vai queimando, vai transformando. Sabe qual é o mais interessante do fogo? Porque o fogo, ele testa a prata, ele testa o ouro, ele forja, e é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, como fogo, ele vem nos forjar, ele vem nos limpar, ele vem nos renovar, ele vem nos atualizar. E sabe qual é o mais interessante? É que quando o fogo vem para a prata, para o ouro, ele derrete, toda impureza sai, e aí ele fica maleável.
E aí, em qualquer forma que ele vai, ele pega aquela forma. Aquela forma. Sabe qual é o mais interessante? Sabe o que Deus está falando nessa manhã? Ele está te forjando no fogo. Ele está te forjando. Ele está te derretendo. Ele está tirando as suas impurezas. Sabe por quê? Porque ele quer que você fique na forma que ele tem para você. Deus, ele quer te formar. Deus, ele quer te dar uma forma nova. Deus, ele quer te dar um corpo novo. Deus, ele quer te dar uma alma nova, renovada, forjada. Só que para isso você precisa passar no teste. Você já foi aprovado. Você já foi aprovado. Você já está sendo forjado, forjada. Porque Deus, ele já te deu uma nova forma, uma nova forma. Então, no nome de Jesus, não reclame dos testes. Não reclame do fogo. Simplesmente agradeça. Agradeça a forja. Agradeça aos testes. Agradeça aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque ele está te forjando, ele está te preparando, meu Deus, ele está te preparando para algo maior. Ele está te preparando para algo muito maior. Muito maior. Muito maior. Deus está te forjando, pastor Eliezer. Ele está te forjando. Deus, ele está tirando todo o passado. Deus, ele está tirando todas as manias. Deus, ele está tirando todos os traumas. Deus, ele está tirando todas aquelas atitudes que talvez nem mesmo você saiba. Nem mesmo você tem noção. Nem mesmo o teu consciente sabe. Mas ele está limpando, assim como o fogo forja o ouro e a prata. Ele está limpando tudo. Tudo. Porque o que ele tem para você é gigantesco. É grandioso. O que ele tem para cada um aqui é gigantesco, é grandioso. Ele está fazendo uma limpa, é isso. Ele está fazendo uma limpa. Porque o amor dele pela nossa vida, pela sua vida, pelas nossas vidas é gigantesco. E ele não quer perder você. Ele não quer perder nenhum de nós. Nenhum de nós. Então ele nos forja para isso. Ele nos forja para isso. Ele não quer nos perder. Ele nos ama. Ele nos ama e ele não vai te largar. Ele não vai desistir de você. Presta atenção. Ele não vai desistir. Já era. Já era. Já era. Você já atravessou para o outro lado. Não tem mais volta. Essa forja significa amor. Essa forja significa transformação. Transformação. Você será uma nova pessoa. Você será uma nova pessoa. Existirão situações na sua vida que você não vai precisar nem falar mais. Porque o Espírito Santo vai estar na tua vida de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que só o fato de você estar ali, as pessoas já sentirão coisas diferentes. Porque é para isso que Deus nos transforma. Para que a glória de Deus, para que a glória dele seja manifestada. Não existe outro propósito. Não existe outro objetivo. Tudo que ele faz em nós é para que a glória dele seja manifestada. E a glória de Deus se manifestará na vida de cada um aqui, eu creio. Eu creio, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Isso era o que Deus tinha para essa manhã. Eu quero finalizar essa palavra de hoje. E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus, ele já fez. Deus, ele já curou. Deus, ele já transformou. Deus, ele já derramou sobre você. Simplesmente creia e agradeça. Creia e agradeça. Se posicione. Se posicione como filho, como filha, como herdeiro, como herdeira. Como um leão, como uma leoa, como um rei, como uma rainha, como um sacerdote. Se posicione. E aí você vai ver o que vai acontecer. Em nome de Jesus.